Quando eu saí do Brasil, porque a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, principalmente o Ministério Público Federal de São Paulo e de Petrópolis, eles me disseram que a situação era extremamente grave, porque era uma continuação da história daquela ONG do tráfico humano em Ouro Preto, Minas Gerais, que está tudo no Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e nas ações sobre o caso Aline, a moça, estudante, que deturparam o caso, deturparam as fotos, porque tem gente misturada, de muito primitiva lá do interior do Oriente Médio e da África do Norte, que ainda causam mutilações. Sarkozy, o presidente da França, ele fez uma lei recente, muito interessante, muito séria, contra a mutilação humana. E é isso que eu venho dizer hoje em dia, vivendo pessoalmente esse caso horroroso em relação à minha família, que por perversidade, tara e loucura, me ocultaram isso. Por quê? Somente para traficar humano, não. Para roubar. Porque todas essas vítimas, todas elas, a grande maioria tem algum interesse. E como é que eles fazem? Eles calculam o tempo de vida da vítima para ser alugada, vendida, torturada, extorquida e se utilizam da sua documentação, dos benefícios que esse ser humano pode ter, são seres humanos, tá? Essas pessoas fazem isso com seres humanos. É por isso que se chama o tráfico humano. Na França é uma aberração. Foram 330 mil crianças. Isso dito pelas ONGs, pelas autoridades. Não sou eu que estou dizendo. É uma situação muito séria. E quando eu saí do Brasil, achando que alguma coisa tinha acontecido, eu nunca na minha vida, nem no pior pesadelo, poderia imaginar exatamente do que era. Apesar do assassinato da Aline em Ouro Preto, depois de ela ter sido estrupada, tudo que você possa imaginar de horrores aconteceu com aquela moça estudante recuperada, observada, porque eles observam as suas vítimas. Eles observam, eles escolhem, eles a vendem inicialmente e normalmente são em sessões de satanismo primitivos, de crendices de um extremo grau de perversidade, de loucura, de tara sexual. Porque isso é uma tara sexual. Estive em Londres, nos centros como esses, acompanhado de amigos meus, londrinos, até gente do Oriente Médio, tudo, eu tenho muitos amigos lá. E eu estive num hostel, se chama Fênix, uma das coisas mais aberrantes que eu já vi na minha vida. Embaixo tem um salão assim, numa cave, de tortura mesmo, de situações bem nefastas do sadomasoquista. E olha que eu já morei em Nova York, eu vi coisas, eu fui a vários centros como esse, uma questão de estudo e tudo mais, e vi coisas absurdas, mas nunca na minha vida podia imaginar encontrar e entrar no inferno. Eu tenho absoluta certeza que isso aqui é um inferno. Se tem um inferno, mais próximo do inferno são essas pessoas. Fazem isso com crianças, com bebês, com tudo que você possa imaginar. Voltado ao satanismo, voltado à tara sexual e ao homossexualismo. A grande maioria, infelizmente, é isso, são homens que se vestem de mulher e tudo mais, uma loucura geral. E sadomasoquista mesmo. Situações aberrantes, terríveis, do tráfego humano. Eu nunca podia imaginar na minha vida encontrar situações como essas. Eles fazem plásticas com cirurgiões plásticos no rosto da pessoa para que ela fique irreconhecível. Essa é uma verdade, eles mudam. Aqui tem um que eu conversei com ele ali perto no mesmo andar do Regilogi, aqui em Saint-Tropez, em frente ao Carrossel. Eles fazem plástica, até em criança, para trocar
a característica visual para impedir que seus familiares os reconheçam. Por isso, todas as mães devem fotografar seus filhos, observar seus filhos. Eu, como nunca tive babá, nunca gostei de babá, acho que você tem que criar os seus próprios filhos. Eu conheço perfeitamente bem a todos os meus, fisicamente, perfeitamente bem. E por isso eu os recuperei. De uma maneira horrorosa. Não tive ajuda nenhuma da França, porque é institucional. Isso aqui é institucional, a França é podre. É como aquela música da Zaz, malgré a obscurité au fond. E bota obscuridade nisso, porque isso aqui ficou podre. Depois do Covid, então, isso aqui virou uma merda. Uma coisa muito, muito decadente, muito podre. E essas pessoas ganham dinheiro com isso. Não ganham a infinidade, mas ganham dinheiro com isso. E foi isso que aconteceu. O estado é lamentável da minha filha. Situação horrorosa. Minha filha linda foi esmurrada na boca, mordida na boca. Você está entendendo? Atacada. Por quê? Porque queriam seu bebê. Entendeu? Que foi doado a uma argelina dessa mesma família. Eu estou falando da argelina como uma questão de referência da sua nacionalidade documental. Não estou dizendo nada contra o país, mesmo porque eu nunca botei os pés na Argélia, não tenho a menor ideia, não conheço. Foi um país que eu nunca tive interesse de conhecer, não tive. Eu sempre pensei em Marrocos, Arábia Saudita, Catar, Iêmen e África. Nunca pensei nisso, nunca tive muito interesse de ir à Tunísia, talvez, um dia. Na época do Clube Med me convidaram para ser chefe de um clube lá na Tunísia, mas eu preferi ir para o Senegal. Questão de escolha. E o que acontece? Eles mutilam mesmo, eles cortam as pernas, cortam os braços. É como eu vi lá no Ari Sucena, 23º cartório, que ele me ofereceu. Porque eu estava de chapéu, ele tá velho, cego, sei lá o que aconteceu ali. Ou então ele fez de propósito, porque o Ari é muito amigo meu, talvez ele tenha feito de propósito isso, para fazer um gancho, porque ele é muito amigo meu, e a mulher dele também. Eu acho que foi um gancho que ele fez. Dentro do cartório existia uma na Grécia e outra em Cuba. Esse mesmo estado. E eles mutilam, como o bar que eu tive lá, que eu vou botar no Montevideo Suite, em Paris. Eu tive num bar, do Oriente Médio, infelizmente, enfim, não vou falar, mas é uma realidade. Entendeu? Que mutilam as pessoas como uma cabra. Aqui como esse urso que eu vi. O urso é quando eles cortam as 4 patas da pessoa mais gorda, fica assim, e eles aumentam a boca com silicone enorme. Esse é o urso, entendeu? Vendido, a pessoa vai se arrastando assim, ó, com a boca assim, muito debilitada mentalmente, cagado, cheio de fezes, imundo, sujo, largado, como um animal. É isso que essa gente faz. E depois eles fazem todo tipo de horror com esse ser humano. Animais são quem fazem isso. Esses sim são animais. São bichos, figuras muito esquisitas, entendeu? De histórico humano, histórico de vida doentio, tarado, de pais perversos, de criação ruim. Isso é uma criação de base. Quem faz isso com o outro teve uma criação de base extremamente perversa. Possivelmente crianças violentadas, crianças que foram criadas por outros, crianças largadas, uma coisa assim muito séria. Na base da criação, não das vítimas, mas dos algozes, das pessoas que fazem isso com essas pessoas. E a minha filha tão linda, tão boa, tão maravilhosa, depois de um fake news promovido pelo escritório do crime, entendeu? Dos filhos malucos do Jair Bolsonaro, que tem relação com a Alerj no Rio de Janeiro, desde 2007, quando Sérgio Cabral era governador, o Sérgio Sveiter, o outro Sveiter, o grande, e tudo mais, a grande maioria foi presa, estão presos em Bangu. Esse é o escritório do crime, das grilagens de terra na Barra. Aconteceu uma CPI nas terras da Barra e eu fui chamada para depor
Por quê? Porque eu era uma das grandes herdeiras que havia sido invadida as terras por esses grileiros de terra, e eu fui lá depor. Eu fui intimada a depor. E quando você é intimado, recebe um convite dessa natureza, você não adianta você não ir. Você tem que ir. E tem que dizer a realidade, a verdade. E foi isso. Eu apresentei todos os documentos, as documentações fraudadas que tinham feito. Por quê? Porque era uma coisa judicial. Uma intimação judicial de segunda instância. Então, as pessoas que são mais primitivas, analfabetas, que têm outro tipo de cultura, e não uma cultura voltada à realidade, me colocaram como a inimiga número 1. E covardemente vieram sobre a minha família. Contrataram esse grupo de mongoloides, porque tem um aí que é um grande mongoloide, o cara é mongoloide mesmo, você vê, desculpa, tem nada a ver com as excepcionais, mas ele é uma perversidade, um cara completamente deturpado mentalmente, e lá de Teresópolis e tudo, ele tem um amigo dele lá, que era um ex-paciente, detente do Hospício Juliano Moreira, que depois ele foi colocado pela milícia carioca como PM, polícia militar, PM, e um miliciano, enfim, mas não é somente ele. Isso tudo foi descoberto, essa coisa, essa monstruosidade, dentro do governo do Aécio Neves da Cunha. Lá. Não estou acusando ele pessoalmente, porque eu não o vi fazendo isso, e mesmo porque ele vivia bêbado, drogado, nas surubas, caindo de bêbado, no Leblon. Isso eu vi. Várias vezes bêbado no Leblon, no Astor, aqui, ali e tudo. Eu vi nessas situações. Mas quem levou o governo de Minas Gerais inteiro em nome de Aécio Neves foi a irmã dele, a Andréa Neves. Isso eu tenho certeza absoluta porque eu estou sempre em Minas Gerais. E houve uma época que eu realmente, de fato, eu ia me mudar com a Antônia, em plena faculdade dela, que eu confiei que ela ficasse na casa da Ruth Penido, do qual eu estava dividindo um apartamento com a Ruth, e lá era mais confortável. Eu confiei na cabeça da Antônia, não deveria. Deveria ter levado ela comigo para tudo quanto é lugar, inclusive o tempo todo para Minas Gerais. Devia ter transferido ela diretamente para a faculdade UNA, em Minas Gerais. Lá tem, está lá. Os 2 vestibulares que eu fiz, para poder validar os meus estudos na Europa. Eu fiz um de jornalismo, que está em aberto lá, paguei e tudo mais. Está lá reservado uma vaga para mim. E outro de direito. Eu fiz para sentir o teste que a minha filha ia passar, porque ela já estava deficiente de uma visão devido a um acidente que ela teve quando pequenininha, com uma patinete no corredor do apartamento, dos meus pais ou de minha irmã, bom, enfim, não me lembro. Mas foi um grande vaso que ela meteu o rosto dentro. Ela foi se tratar e tudo mais, mas deve ter ficado um resquício pequeno, uma coisa microscópica, e deveria ter sido mais bem tratado. Falta minha. Eu devia ter levado ela muito mais ao médico, constantemente, e mesmo ter levado ela aos Estados Unidos para passar sobre um tubo, porque olho é olho, né? Mas ela não disse nada, e ela estava ficando já com o olho turvo, entendeu? Menina corajosíssima, uma menina maravilhosa, uma boa filha, uma mãe excepcional, tô falando sério, uma menina com coração de ouro. Fizeram barbaridades com a minha filha, bateram nela, a demência, todo o ódio que tinham sobre mim, descarregaram na minha filha com uma deficiência visual, porque são monstros, são pessoas horrorosas. E nisso tem sim a participação do Aécio Neves, isso aí ele participou. Daquele Neymar Regis dos Santos, que é uma realidade. Ele traz pessoas para prostituição na França, conforme foi dito pelaquela modelo Nagila Trindade. Entendeu? Ele traz humanos, crianças. São números aberrantes que começaram a serem vistos e descobertos na cidade de Ouro Preto, com o escândalo que foi inicialmente com a morte da modelo no Hotel Volpe, em Belo Horizonte, como queima de arquivo daquela modelo, que na realidade era ela que levava todas as documentações e tudo, para lavagem de dinheiro, enfim, não sei, a tal da Cristina, não conhecia.
Mas conheci pessoas como Djalma, da CEMIG, várias pessoas do governo e tudo mais, porque minha família é do governo, foi do governo a vida inteira e tudo, mas do bom governo, das coisas corretas e limpas, mas eu esbarrei com essas pessoas todas e sei quem são, os conheço, sei quem são e sei o que eles podem e o que eles não podem fazer. Mas existiu mesmo uma participação direta dessas pessoas na situação daquela moça que foi assassinada em cima de uma tumba, numa situação satanista deste grupo, entendeu? Numa tumba, num dos cemitérios mais antigos da cidade de Ouro Preto. Minha filha foi sacaneada, espancada, covardemente, por um grupo que tem participação direta com um egípcio inteiramente maluco, que vivia batendo punheta na internet, e todo esse grupo. Isso é uma realidade, é uma tristeza muito grande, e eu espero, do jeito que a minha filha tiver, ainda conseguir recuperar. Porque, afinal de contas, eu sou a mãe, é a minha filha.